Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica Especial Eurovision. Esse é o último vídeo dessa série e se você ainda não assistiu os primeiros, os links estão na descrição. Hoje eu vou comentar um pouco do histórico da Armênia no Eurovision e do que a gente pode esperar para a edição de 2017. O Eurovision 2017 acontece em 3 datas diferentes. São 2 semifinais, uma no dia 9 e outra no dia 11 de maio, e a grande final no dia 13, sempre às 4 horas de Brasília. A Armênia começou a participar bem tarde do Eurovision. O primeiro representante foi André, em 2006, que ficou em 8º lugar. Desde então, a Armênia participou de todas as edições, com exceção de 2012, que foi realizada no Azerbaijão por causa da guerra entre os dois países para defender o território de Artsakh e evitar que volte a ser invadido pelos azeris. Das 10 participações da Armênia até agora, os melhores resultados foram em 2008 com a Sirushu, que cantou Kele Kele, e em 2014 com o humorista Aram MP3, que cantou Not Alone. Em os dois casos, a Armênia ficou em 4º lugar. Na verdade, o Aram tinha tudo para conseguir uma posição melhor se ele fosse um cantor e não um humorista, porque ele não aguentou segurar a voz. A pior participação foi a de 2011, em que a Amy cantou a música Boom Boom Chaka Chaka. Essa foi a única vez que a Armênia não conseguiu se classificar para uma final. Na minha humilde opinião, a maior injustiça até agora aconteceu com as irmãs Inga e Anush, que cantaram a música em inglês e armênio em 2009, e hoje é uma das mais lembradas pelo público, mas que na época deu uma chocada por causa dos arranjos diferentes e acabou amargando um 10º lugar na final. A Armênia, inclusive, que desde 2010 não canta mais em armênio. Todas as músicas são 100% em inglês, porque segundo os produtores, o armênio é um idioma muito difícil para os outros participantes entenderem e ficaria mais difícil de conseguir votos. Mas custa colocar uma palavrinha ali no meio, Vamos falar um pouco da polêmica da Jamala. Em 2015, ano do centenário do genocídio armênio, a Armênia fez o máximo de referências possíveis ao genocídio na apresentação do Eurovision. Foram chamados 5 representantes de 5 diásporas de 5 continentes diferentes, mais um da Armênia, para cantar a música Don't Deny, em português Não Negue, uma referência ao negacionismo turco do genocídio. Como consequência, a Armênia foi podada pelos organizadores e teve que mudar o título da música e uma parte da apresentação que mostraria a flor símbolo do centenário do genocídio. E até a Turquia, que nem faz mais parte do Eurovision, pediu para serem desclassificados, o que não ocorreu. E o máximo que a Armênia conseguiu foi um relógio que marcava 19h15 sob o pé dos cantores. A Jamala, em 2016, competiu com a música chamada 1944, uma clara referência à deportação dos tártaros da Crimeia que ocorreu na década de 40 pela União Soviética através do Stalin. E a letra reforça essa referência falando sobre os ataques. Jamala não só não foi podada, como ainda ganhou a competição, o que deixou muitos armênios meio pé da vida por terem sido podados. Mas calma que essa vitória tem mais vantagens do que desvantagem para os armênios. Primeiro, a Jamala é descendente de armênios, a mãe dela é armênia. Para tentar fugir das acusações de ataque político da Rússia, a Jamala declarou que a letra da música se refere aos sofrimentos que a bisavó e a avó dela sofreram ao serem expulsas de Artsakh, que pode ser relacionado com o genocídio armênio. Então, de certa forma, ela acabou ajudando a divulgar a causa, apesar de não ter sido a intenção. A Armênia é representada no Eurovision pela Armenian Public Television, que já fez concursos internos para selecionar um representante ou até já indicou diretamente, dependendo da edição. No final de 2016, a MPTV fez um concurso aberto para escolher o representante de 2017. O júri era formado por antigos representantes como Aram MP3, Iveta Mokushian, Ing e Anush, e após 3 meses, a grande campeã foi Arsvik. A música que vai ser cantada esse ano por Arsvik foi a última a ser revelada e teve uma grande expectativa para o dia de lançamento, mas o resultado final não foi bem recebido pela crítica. Apesar disso, a música parece ter um bom potencial para apresentação ao vivo. Muitas músicas em estúdio não ficam tão boas quanto ao vivo. É bem comum ver países virarem o jogo quando sobem no palco. Vamos falar um pouco também sobre a polêmica da Rússia desse ano, que está linkado também com a polêmica da Jamala do ano passado. Para falar desse assunto, primeiro o ideal é que você entenda o conflito da Crimeia entre Rússia e Ucrânia. E eu não vou te ajudar a entender isso, tem muito material na internet para você estudar. Por agora, basta entender que existe uma disputa pelo território da Crimeia entre Rússia e Ucrânia. E, como já falamos, a música campeã da Ucrânia no ano passado falava sobre um ataque russo à Crimeia. Para o Eurovision desse ano, a Rússia divulgou que seria representada pela Yulia Samoyova. Pouco tempo depois, o governo ucraniano emitiu uma nota banindo o visto de Yulia da Ucrânia por 3 anos. Sendo assim, ela foi proibida de entrar em território ucraniano. O motivo?
Júlia viajou à Crimeia em 2015 e, segundo as leis da Ucrânia, esse ato pode resultar na proibição de entrada no país. Acontece que a Rússia já sabia dessa lei e escolheu a Júlia porque sabia que ela ia ser banida e a Ucrânia poderia ser mal vista. A organização do Eurovision propôs duas soluções para a Rússia. A primeira, transmitir a apresentação da Júlia externamente lá da Rússia, ou então abrir a possibilidade de trocar de representante, mesmo com o prazo de inscrição expirado. A Rússia negou as duas soluções e não vai transmitir o festival esse ano, o que automaticamente elimina ela para o próximo ano. Lá se vão os pontos da Armênia. Ainda que forrado de músicas enlatadas que todo mundo já está de saco cheio de ouvir, alguns países têm conseguido um bom destaque, como Itália e França. Falando nisso, como que estão as chances de cada país para esse ano? Para começo de conversa, se você quer uma boa ideia de como estão as chances do seu país para o Eurovision, fuja de comentários de YouTube, visualizações, curtida em página, lista de blog de fã. Normalmente esses lugares vão te dar resultados enviesados, porque o fã de cada país tenta criar um clima de vitória para o seu país favorito. Para um termômetro mais preciso, o ideal é olhar por sites de aposta, e tem muitos. O cenário de hoje é a Itália em primeiro lugar disparado, seguido de Bulgária e Suécia. Portugal finalmente aparece com boas chances e a Armênia está nos top 10. A Armênia participa da semifinal no dia 9 e, se tudo der certo, na final no dia 13. Se você quer acompanhar as apresentações, é possível assistir ao vivo pelo site Eurovision.tv ou pelo canal oficial do YouTube, que tem uma qualidade melhor. Porém, o YouTube da transmissão ao vivo não está liberado no Brasil. O que eu posso te recomendar é baixar um aplicativo de VPN, como o ótimo Ola para o Chrome, e simular que você está num país participante. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também um link para o canal oficial do YouTube do Eurovision, onde você pode assistir edições anteriores do evento e ver clipes oficiais dos participantes desse ano. Você talvez também precise do VPN. E se você gostou desse formato do Explica, a gente vai começar a soltar muitos mais vídeos nesse estilo, falando sobre cultura e história da Armênia.